E aí pessoal, tudo bem? Bom, meus queridos, para nossa aula de revisão eu preparei uma revisão básica das equações do segundo grau, desde o começo de onde vimos até onde paramos aqui na quarentena, que é em soma e produto. E nós vamos começar a nossa explicação falando sobre, de novo, o que é uma equação do segundo grau. Vamos nos relembrar que uma equação do segundo grau são todas as equações em que o maior expoente da variável não nula é 2. Então, aqui é um formato de uma equação completa do segundo grau, e perceba, o único expoente I maior é o 2, tornando assim ela uma equação do segundo grau. E nós vamos ter três formatos de equação. Nós vamos ter a forma completa, em que eu tenho o A, o B e o C, e as formas incompletas mais conhecidas, aquela que só tem A e B e aquela que só tem A e C. Tem uma terceira forma, pessoal, mas eu vou falar dela um pouquinho mais para frente, que ela não é tão importante assim. Bom, entrando aqui na forma completa das equações do segundo grau, eu vou ter aqui que ela vai tanto aparecer em sua forma organizada, onde eu vou ter o A acompanhando o x ao quadrado, o B acompanhando o x e o C, aquele indivíduo forever alone, sempre sozinho, tá? Como lembrando, ela pode aparecer desorganizada. Então a gente tem sempre que se lembrar que no caso o A é 6, porque está do lado de x ao quadrado, que o B é 20, porque ele está do lado de x, e aqui o meu C, o forever alone, vai ser menos 32 igual a zero. Isso é importante lembrar, tá, pessoal? Na sequência, a gente vai ter aí a forma incompleta, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Lembrando, só é uma equação se tiver igualada a zero, não é isso? E aí vamos lá. Quando eu tenho essa forma AB, galerinha, eu vou ter aqui, ó, que eu devo isolar, colocar x em evidência, tá? De que maneira, ó? Perceba que aqui eu tenho ax ao quadrado. Então esse x ao quadrado aqui, ó, ele vai se tornar um produto de x vezes x, certo? E aí, ó, tá vendo que eu tenho um fator comum em ambas as parcelas? Ela deve ser isolada em evidência, gerando esse produto aqui. Aí, como eu falei em sala, tá? Toda vida que eu tiver aqui um produto de duas coisas dando igual a zero, significa dizer que ou a primeira é zero, ou a segunda situação é zero. E aí eu já achei minha primeira solução, ó, x é zero. E a segunda solução, eu só vou precisar isolar o meu x. Então o B que está aqui positivinho vai para lá negativinho, e o A que está aqui multiplicando vai para lá dividindo. Vamos para um exemplozinho aqui, ó. Vamos para um exemplozinho aqui para a gente poder visualizar como é que seria a solução disso. Eu tenho aqui 3x ao quadrado menos 36x igual a zero. Então eu vou pegar esse meu x ao quadrado, eu vou quebrá-lo aqui em x vezes x, ó. E aí, uma vez que eu tenho x em ambas as parcelas, eu removi ele, ficando 3x menos 36 igual a zero. Daí, ó, já tenho minha primeira solução, x é zero. E a minha segunda solução vai ser, ó, 3x menos 36 igual a zero. Daí, eu não devo isolar o x? Está aqui negativo, vai para lá positivo. Está aqui multiplicando, vai para lá dividindo. E 36 dividido por 3 é 12. Daí eu tenho mais uma situação a ser falada, né? Eu vou ter aí a forma incompleta, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero. E aí nessa forma ax ao quadrado mais c igual a zero, ó, aqui no cantinho, ó, dessa vez eu devo isolar o x. Então de que maneira, professor? Ora, eu vou deixar o x sozinho. Daí o c não está com a operação positiva, vai passar para lá negativo. O a não está multiplicando, vai passar para lá dividindo. E tá vendo essa potência aqui, esse expoente? Ele passa para lá tirando a raiz. Aí, vixe, professor, que símbolo estranho é esse? É lembrar, pessoal, que toda equação do segundo grau tem duas soluções, uma positiva e a outra negativa. Então, olhando aqui para o nosso exemplo aqui, ó, no canto, eu tenho 2x ao quadrado menos 50. Então, o 50 foi positivo, o 2 foi dividindo, e 50 por 2 deu 25. E aqui não estava em potência, foi para lá tirando a raiz, ó, tornando mais ou menos 5, certo? Ok, pessoal. Beleza, professor. Isso já me mostrou como é que resolve na forma AB e na forma AC. E na sua forma completa, como é que nós vamos resolver? Bom, está aqui a resposta para a nossa pergunta. Eu devo manter sempre o objetivo em mente. Serão obedecidos aqui 4 passos. Que passos seriam? Primeiro é identificar os coeficientes ABC.
eu vou ter que sempre reconhecê-los como números. Segundo passo, eu devo calcular o valor do discriminante. Lembrando que essa fórmula já foi demonstrada em sala. Então perceba, ó, uma vez identificados os coeficientes, eu devo substituir na fórmula de delta. E aí, para eu encontrar o valor de delta, terceiro passo, eu preciso me lembrar dos valores de delta. Lembrar que o delta pode ser maior do que zero. E ele vai me gerar duas raízes distintas entre si. Ele pode ser igual a zero. De novo, ele vai me gerar duas raízes, só que agora iguais. E na terceira situação, ele vai ser menor do que zero. E aí, nessa terceira situação, eu não preciso ir para o quarto passo. Por que eu não preciso ir para o quarto passo, professor? Porque vamos lembrar aqui, ó, no meu quarto passo, que é aplicar a fórmula de Bhaskara, eu preciso calcular a raiz de delta. Se ela for negativa, aprendemos que a raiz quadrada de um número negativo não existe solução. Então não vai existir solução para a terceira situação. Calculamos apenas esse quarto passo para o delta maior do que zero e o delta igual a zero. Não se preocupem, daqui para frente a gente vai mexer com os exercícios e aí vai trabalhar a forma, os 4 passos bem completinhos, tá? Mas e aí, professor, eu só vou ter essa forma de resolver? Não. A gente, antes da quarentena, uma das nossas últimas aulas foi falar das relações de Girard, matemático francês, que percebeu o quê? Ele percebeu que toda vida que na minha equação completa do segundo grau o A for igual a 1, ó, o A não aparece aqui. Tá vendo? E aí, nessa situação, eu já estou olhando para a soma, eu já estou olhando para o produto. Então, ó, só com um detalhe, tá? A soma vem para cá, ó, sempre com sinal contrário. Então, o que acontece? Eu separei um exemplozinho para a gente visualizar no básico, tá, pessoal? Ó, tá vendo que o A é 1? Então, eu já estou olhando para a soma. Mas é sempre me lembrar que para cá vem sempre o sinal contrário, ó. Se aqui era menos, eu devo me lembrar de trocar o sinal e saber, portanto, que a soma é mais 12. E aí, o produto das raízes já vai estar aqui explicitamente colocado, com um sinalzinho positivo. Então, eu já sei que o produto das raízes é 36. Sim, professor, no que isso me ajuda? Galera, é pensar em dois números que somados dão 12 e multiplicados dão 36. Sem fazer delta, sem fazer Bhaskara. Eu concluo que esses números são x1 e x2, ambos são 6, certo? Sem maiores esforços. Mas e aí, professor? Quando a minha equação, o A não for 1, aí eu devo aplicar a fórmula, ó, x1 mais x2 igual a menos b sobre A, e a fórmula do produto, x1 vezes x2 igual a c sobre A, e aplicar o próximo passo. Pensar em dois números que somados dão um resultado e que multiplicados dão esse outro resultado. Beleza, pessoal? Além disso, eu preparei, além dessas duas situações para solucionar, um mapa mental para vocês aqui, ó. Então, no nosso vídeo, toda vida que vocês precisarem recorrer a ele estudar, eu já deixei aqui bem resumidinho, ó. Se na minha equação faltar o b, me lembrar de isolar o x, e aí eu já acho a solução. Se na minha equação faltar o c, me lembrar de colocar o x em evidência. Já mais uma vez aparece a solução. E lembra daquela situação que eu disse para vocês, que havia um terceiro caso? Pois está aqui ele, ó. Quando faltar o b e o c, o meu x já vai ser zero. Por isso a gente não trabalha com ele. E aí, se a minha equação for completa, lembrar dos 4 passos. Reconhecer, calcular o delta, determinar o valor de delta, e aí aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, nesse momento, você pausa o vídeo, dá uma resumida, e aí eu preciso continuar, beleza? E aí, ó, é importante lembrar que a gente só vai fixar as equações do segundo grau se revisar, revisar e revisar, ok? Bom, eu creio que até aqui esteja tudo bem. Então, eu escolhi duas questões do nosso TDzinho de revisão para que a gente trabalhe como exercício aqui. Uma pegando o começo da aula. A questão 13, ela fala o seguinte: identifique nas equações abaixo qual é do segundo grau. Então, se você já resolveu, tudo bem, a gente vai continuar o vídeo. Mas se não resolveu, o conhecimento adquirido da aula, dê um pause e tente resolver por conta própria, tá? A solução da questão, aí no caso, vai ser o item C. Mas, professor, ela não está completa. Mas mesmo assim, ó, mesmo ela sendo uma equação incompleta, ela é do segundo grau, porque ela possui o expoente 2 e ele é o maior da equação. Perceba lá, voltando para a questão, que no meu item A não pode ser porque a variável está se multiplicando por zero. Então ela se anula.
No item B, o maior expoente é 3, então ela é uma equação de terceiro grau. E no item D, não aparece expoente, então por esse quesito ela vai ser uma equação de primeiro grau, ok? E aí, dando continuidade na minha questãozinha 15 aqui, agora sim, ela revisa os cálculos que nós fizemos até aqui. Porque primeiro, ó, quando a equação x² menos 4x mais 3 igual a zero, ela é completa. E segundo, ela me pede, é correto afirmar que eu calcule a soma de suas raízes, ou que nos itens B, C e D eu calcule o discriminante para determinar quem são essas raízes, e no item E ela me pede o produto das raízes. Então eu separei a solução em duas partes. Vamos analisar agora os 4 passos que eu passei na aula. Primeira parte, reconhecer que seus coeficientes são A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 3. Ó. Perceba que não tem nenhuma armadilha na questão. Os valores estão colocados em ordem, então bastava simplesmente identificar aqui A, B e C para eu substituir na fórmula de delta, ó, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí, resolvendo, a gente sabe que apesar do B ser menos 4, todo número elevado ao quadrado vai ser sempre positivo. E aí, ó, na regra de expressões numéricas, apesar de eu ter uma subtração, eu devo resolver primeiro a multiplicação. E aí, restando por último a subtração, e 16 menos 12 dando igual a 4. Opa! Se deu igual a 4, significa dizer que o meu delta é maior do que zero. E, portanto, ele vai possuir duas raízes reais e distintas. Então, eu coloquei o quarto passo para a gente visualizar quem elas são, tá? Então, aí fazendo menos B, olha, menos do número com menos da fórmula, vai ficar mais 4 aqui na minha solução. E a raiz quadrada de 4 não é só mais 2, ela também vai ser menos 2. Lembre, uma equação do segundo grau vai ter duas soluções. E aqui embaixo, ó, 2 vezes 1 é 2. E aí vai ficar 4 mais 2, 6, dividido por 2, x1 é 3. 4 menos 2, 2, dividido por 2, x1 é 1. Então, de fato, são duas soluções, 3 e 1, e elas são diferentes entre si. Fazendo agora a soma e o produto, só para que a gente anule os itens, tá? Eu tenho aí, ó, que como o A vale 1, assim como o Girard determinou, eu já estou olhando para a soma. Eu tenho só que me lembrar de mudar o seu sinal, como eu coloquei no exemplo. Então, se aqui aparece menos 4, eu sei que a minha soma é mais 4 e que o produto conserva-se o sinal. Portanto, o produto é 3. Vamos lá voltar para os itens aqui para a gente visualizar. A soma de suas raízes é menos 4. Falso. Eu sei que é mais 4. Tem duas raízes reais iguais. Falso. Voltando para cá, ó, eu sei que são duas raízes reais distintas. Então, meu item C aqui, ó, resposta. Não é isso? Item D já não é resposta. Item E diz que é nulo. Lembrar que nulo é 0 e que o produto deu 3. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Por hora eu vou parar aqui e até o próximo vídeo.